Olá, eu sou a Leila, eu sou do colégio da ETEC Roberto Marinho e hoje a gente veio fazer uma entrevista. O pessoal que está participando do meu grupo são a Emily Lima, o Gabriel Galdino e o Eduardo Ferreira. A gente está no primeiro marketing e a gente veio falar com a nossa entrevistada hoje. Pode falar seu nome, sua idade e sua profissão. Pode deixar. Eu sou a Thalita, não vou falar minha idade não. Não vou falar minha idade não. Sou publicitária. A gente veio fazer umas perguntinhas para ela hoje, porque no nosso curso a gente está aprendendo um pouco mais sobre a dinâmica do marketing. Como a gente está no primeiro ano, é mais em uma introdução. Então a gente queria falar com pessoas que fazem tanto parte do ramo quanto de outros caminhos que você pode seguir através do marketing. E é isso. A primeira pergunta é: qual o papel principal no local onde você trabalha? A empresa que eu trabalho é uma DSP, Demand Side Platform. Eles trabalham com publicidade, mas publicidade online, e outro braço da publicidade online, que é a mídia programática. Então, a mídia programática é através de leilão. E eu trabalho nessa empresa oferecendo suporte para as ferramentas, ou seja, para o sistema que faz esse leilão e que sobe todas as publicidades, aqueles bannerzinhos que você vê na internet, que às vezes pulam na tua cara. Sou eu que estou ali ajudando ele, tá no ar. Como você descobriu que o marketing, no caso a publicidade e propaganda, era o certo para você e por que você trabalha nela atualmente? Como eu descobri? Eu primeiro tentei fazer física. Eu gostava muito de astronomia. E aí não deu certo, como vocês podem ver. Mas depois foi até bom, porque eu sempre fui uma pessoa que eu me julguei como comunicativa e pensei, vou fazer comunicação. E aí eu comecei a fazer publicidade, que eu achei que fosse mais a minha cara. Aí eu descobri que eu não era criativo o suficiente para fazer parte da criação, ou seja, a parte de texto e de criação de banner, essas coisas. Mas eu gostava mais da parte de mídia, que era uma partezinha um pouquinho mais nerd. Então eu consegui meio que juntar os dois mundos, sabe? Assim, né? Que é a parte que é um pouco mais de exatas dentro da publicidade, mas ainda tendo contato com pessoas e ainda precisando lidar com pessoas, mas não tão intenso como numa parte de vendas ou como numa parte de criação, mas ficar ali mexendo no Excel, umas planilhinhas e tal. Então acho que eu consegui o melhor dos dois mundos pra mim e sou feliz na profissão. Okay. Você acredita que é importante um profissional de marketing, ou no caso em outras áreas, ser fluente em mais de um idioma nos dias de hoje? Sim, acho que não tem muita escapatória. É até um pouco elitista isso, mas sim, porque não tem como. Eu tive a oportunidade de fazer curso de inglês e foi o que me ajudou bastante, porque assim, nos primeiros anos depois que eu terminei a faculdade, eu não usei o inglês tão fácil assim. Mas depois que eu entrei na área mesmo, eu já entrei sabendo que eu precisava falar espanhol, por exemplo, e o inglês também. E o espanhol até falaram na época que entrei como assistente, falaram, não, o curso de espanhol a gente dá, mas se você tiver um pouco de inglês já ajuda. Então, e agora, onde eu tô na minha carreira hoje, o inglês foi fundamental, porque eu precisei fazer viagens pela empresa também, então não teve muito escapatório. O espanhol ainda ficou um pouco mais de lado, mas ainda assim é bom um pouco do espanhol também, mas o inglês, ter mais de uma língua, faz diferença sim. O que você recomendaria para um iniciante de marketing avançar na comunicação e estratégia? Mas como assim? De você ter um produto ou... Talvez em relação a você poder conversar assim, com outras pessoas, às vezes uma pessoa mais tímida, mais introvertida, como ela poderia assim, se abrir um pouco mais para o mundo. Eu acho que é tudo uma questão de prática mesmo. Você só vai... com qualquer habilidade. Você se comunicar, você também requer prática. Então você precisa praticar isso todos os dias. Se você quer melhorar a sua oratória e tal, acho que tem curso também que ajuda nessa parte da comunicação, como se comunicar melhor. Ouvir é essencial para você melhorar a sua comunicação, então vai ouvir pessoas entrevistando outras pessoas para ver como elas se comunicaram, como ela passou a mensagem que ela quis passar.
Então, leitura também, porque se você quer se comunicar, você precisa ver como as pessoas se comunicaram. Então, ouvir, ler, você consegue replicar aquilo também. E, obviamente, tipo, fazendo uma imersão sua também. E fazendo com que a comunicação seja a sua cara. Isso também é essencial, né? Você não vai ser um robôzinho repetindo tudo que você leu no livro. Até porque é impossível. Mas, sim, eu diria que para melhorar a comunicação, sim. Quais as experiências na sua área de trabalho que mais te ajudaram a evoluir como profissional? Coisas que me ajudaram a evoluir no meu profissional. Eu acho que uma das coisas que me ajudaram a evoluir é fazendo as coisas que ninguém queria fazer. Na maioria das vezes eu falo isso pra maioria das pessoas, eu comecei fazendo o que ninguém queria fazer. Então as tarefas que eram mais chatas que ninguém queria fazer, que era, sei lá, arrumar tabela no Excel pra poder... Porque às vezes o pessoal colocava, às vezes até o próprio nome errado, pra poder fazer o tracking de alguma coisa. Então era o nome, o advertiser, não sei o que lá, às vezes escrevia o nome errado e eu ficava lá corrigindo, vendo se estava tudo certo, pra depois tirar relatório, aí puxava o relatório, via se não tinha coisa duplicada e que era a mesma coisa. Então, e aí depois de um outro tempo, no nosso meio tinha muito problema com, sei lá, às vezes acontece, discrepâncias entre o que está saindo no sistema e o outro. As pessoas normalmente odeiam ver esse tipo de discrepância, porque elas não têm paciência para pegar um relatório de um relatório de outro e ver porcentagem e essas coisas. E eu ia lá e eu meio que até me especializei em fazer isso, porque ninguém queria fazer. E aí no final eu acabei ficando melhor nisso do que muita gente e me destacando também. Então assim, respondi a pergunta? Acho que é isso. Quais possíveis linhas de pesquisa ou talvez alguma área que você quer crescer, um cargo que você deseja alcançar no futuro? Eu acho que eu já tô no cargo que eu quero. Não sei, sei lá, subir nível? Eu acho que depende muito do que você quer na sua vida. Eu sempre gostei eu sempre pensei em, eu quero chegar no cargo de gerência para ficar perto dos funcionários e ajudar as pessoas a evoluírem e facilitar o trabalho das pessoas. Eu acho que é isso que um líder faz, é facilitar o trabalho das pessoas e guiar as pessoas do mesmo jeito que eu fui guiada em melhorias, em o que eu aprendi até hoje, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa a evoluir, tanto na empresa que está ou fora também, porque eu não sou apegada a isso com os meus funcionários, eu não sou apegada a isso. E eu acho que, assim, eu gosto de estar nessa parte em que eu não preciso mais estar tanto a mão na massa, mas ainda, quando precisa, eu ponho a mão na massa e é legal. E ficar mais na parte gerencial e tentando ver o que é melhor para a área, o que vai ajudar, processo. Então, eu acho que eu tô bem assim no que eu gosto. No máximo, pelo menos do que eu vejo, seria o cargo de diretoria, mas eu acho que ainda não tô muito lá. Acho que até por questões minhas mesmo, sabe? Tipo, que eu nunca almejei, assim, cargos maiores. Porque essa é a parte que eu gosto mesmo e assim, não vejo problema em, de repente, se eu gostasse muito de ficar na parte operacional, mesmo que fosse subindo peça o dia inteiro pra site, e se eu gosto de fazer aquilo e eu sou boa naquilo, por quê? Tudo bem. Você pode almejar melhorar, deixar as coisas mais fáceis ali, e tá bom também. Você acho que não precisa chegar a almejar, se almejar, se quiser, mas pra me mostrar alguma coisa, acho que eu não preciso chegar no cargo mais alto, mas tá bom. Não. Quais habilidades técnicas você julga essencial para os jovens profissionais de marketing? Excel, crianças. Excel. Não tem muita escapatória. Se você aprender Excel... Já aprende Excel, a gente tem alta. Então, perfeito. Porque, ó, VLOOKUP, meninos, VLOOKUP, Pivot Table, vai, assim, diferencia um profissional hoje em dia, sim. Vou fazer uma nota aqui, falar um pouco sobre nossa experiência. A gente tem a loja de aplicativos informatizados na ETEC, então bom. A gente já aprendeu como usar o Word, a gente aprendeu como usar o PowerPoint, muito bom. O Excel. E assim, em geral a gente edita mais
coisas assim, tipo reproduzir tabelas pra gente aprender como faz, o professor dá aula sobre isso. E só isso, tô dando uma nota mesmo. Sim, assim, o PowerPoint é legal também. É porque a minha área, eu uso não muito, agora eu uso um pouco mais de PowerPoint porque eu preciso fazer apresentações da área e tal, mas para eu fazer esses PowerPoints eu preciso do Excel, porque eu preciso das planilhas, ler os dados. Então aí também é uma coisa importante, não é só saber mexer no Excel, é você saber ler os dados, o que os dados tá te falando, o que aquilo ali tá te contando. Então essa interpretação também é um bom diferencial também, até porque você vai saber como agir vendo os dados, né? De repente da área, ou de algum produto, ou sei lá, até para você fazer um marketing mesmo, tipo os 4Ps, você tem informações, você vai lidar com informações o tempo todo. Então, você precisa saber ler as informações e Excel, eu acho que é isso. Quais as habilidades pessoais que você julga essencial para os jogos profissionais de marketing? Eu acho que a comunicação, saber se comunicar. Eu acho que as pessoas às vezes pecam nisso. Não sei também se é porque eu sou uma pessoa bem detalhada, assim. Então eu quero que as pessoas sempre entendam o que eu tô falando. Então, mesmo que às vezes eu acabe mandando, digamos assim, meio que um textão, mas que não seja muito difícil e maçante pra pessoa ler, que faça sentido. Então, a comunicação é muito importante, então tenta deixar detalhado o que você quer dizer, porque a pessoa não tá na sua cabeça. Ela não vai saber se você não falar. Então é comunicação pra mim, acho que em primeiro lugar. Eu acho que eu diria paciência também. Somente na nossa história, lidar com cliente chato às vezes. Ah, sim, é verdade. Sim, tem que ter paciência. E criatividade, né, como você disse também. Criatividade, porque a criatividade não é só aquela coisa do papel, né? Você fazer uma coisa bonita. A sua criatividade também em como você resolver os problemas, de identificar padrões. Isso é um ótimo skill, identificar padrões. É uma coisa que às vezes eu percebo que algumas pessoas têm falta, sabe? Dificuldade, né? Exato, que faz parte da paciência. Você encontrou uma parede. Vê do que aquela parede foi feita, se tem algum padrão, se naquela parede de repente não tem uma frechinha que você consegue abrir, sabe? Igual de repente uma outra vez que você encontrou aquela mesma parede e ela tinha uma fresta e você tipo conseguiu abrir e passar por ela, sabe? Às vezes a gente entra em desespero porque não tem tanta paciência e sai atropelando tudo. Eu dizia que era eu entrando no modo esquilinho, eu entrava muito no modo esquilinho, saia quicando pra todos os lados e não resolvia nada. Porque eu tava tirando, tipo, literalmente pra todos os lados, em vez de focar em olhar o problema e, assim, sabe? Que probleminha bonitinho, deixa eu ver como eu faço pra resolver ele. É isso. Quais desafios, assim, você mais enfrentou no seu curso, no seu trabalho, até o momento? Acho assim, de desafios, de quando eu saí da faculdade, foi encontrar alguma coisa na minha área, porque o pessoal sempre pede experiência e você não tem experiência, porque você acabou de sair da faculdade, então não tem como. Mas uma das coisas que me ajudou muito foi que eu fui saindo às vezes de emprego em emprego, coisas que aparentemente não tinham muito a ver com o meu curso, mas que no final eu usava habilidades até que eu aprendi na faculdade. Então, eu trabalhei com RH e a pessoa pode virar e falar assim, nossa, mas você é formado em comunicação e trabalhou com RH. Sim, trabalhar em comunicação me ajudou no recrutamento e seleção de pessoas. Eu conseguia conversar com as pessoas para recrutar, para poder fazer entrevista. Então, assim, e aí, tipo, depois, quando eu fui pra minha área mesmo, a pessoa virou e falou assim, ah, nossa, mas você trabalhou em várias coisas diferentes. Basicamente porque eu precisava pagar a faculdade, e acho que numa entrevista eu até falei isso, eu falei assim, sim, porque eu precisava pagar a minha faculdade. Mas em cada coisa eu aprendi skills diferentes que pode me ajudar aqui na empresa agora que eu tô falando com você. Então, tipo, tenta... se tem essa dificuldade e tal, entra de repente numa outra coisa, mas com a mente aonde você quer entrar e o que você vai tirar daqui, que mesmo parecendo não ter nada a ver, que vai te ajudar no que você quer. Então, acho que essa foi uma das primeiras grandes dificuldades. Depois que eu entrei na área, as coisas deram uma facilitada, assim. E como eu comecei a me especializar num braço da publicidade, que é bem específico também, então isso me ajuda até hoje, porque não são muitas pessoas que fazem o que eu faço.
Então, basicamente, quando encontra alguém que faz, já é tipo... Então isso me ajudou bem. Eu acho que de dificuldades que teve foi no início. E assim, obviamente depois, aprendendo coisas novas, fazendo coisas diferentes. Então, nem sempre eu tava fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, e aí você vai aprendendo, tentando tirar o melhor daquilo, mesmo que não seja o que você goste, o que você queira. Mas tira o melhor daquilo e transfere depois para fazer o que você quer de verdade. Por último, quais os possíveis caminhos de pesquisa, ou talvez tenha... De novo, vou bater nessa tecla de talvez outra área que você queira seguir dentro do que você já faz? Alguma coisa? Dentro do que eu faço. Eu já tinha pensado em cuidar tipo, de data, de big data, essas partes de pegar os dados mesmo, como chega no banco de dados e fazer tipo dashboard para cliente, sabe? Interpretar as datas do cliente. Eu já pensei nessa parte também. Eu acho interessante. E assim, é engraçado, né? Porque tipo, eu fiz publicidade e eu tô falando de análise de data, que é bem possível também dentro da publicidade. Porque você vai ter o fator humano também naquela data. Então, você entendendo o fator humano, você consegue ler melhor os dados que tá na sua frente, os números. Então isso é bem legal também. Acho que é mais fácil falar o que eu não gostaria de fazer. Vendas não é a minha área. Você não trabalhei, por exemplo, em alguma loja, conversando com cliente cara a cara? Assim? Já trabalhei em loja conversando com cliente cara a cara e já fiz altas vendas, mas é que eu não... Uma área que você gosta? Eu acho que eu gostaria muito de arrumar talvez um emprego nessa área. Eu agora, né? Você já me aprendi isso. Só que não sei se seria uma área que eu gostaria de levar pra minha vida também. É uma experiência legal, tipo, eu já trabalhei com vendas, sei lá, em shopping mesmo. E foi uma experiência legal. E já trabalhei lidando com o cliente na parte de pós-venda também. Também tem que ter bastante paciência. E assim, agora eu trabalho com suporte. Eu também lido com o cliente, mas eu lido com o cliente num nível menor. E até engraçado, porque eu lido com o cliente na parte de frustrações do cliente, porque eu tenho que lidar, eu gerencio frustrações o dia inteiro. Porque normalmente o cliente só vem para suporte quando tem alguma coisa errada. Ninguém abre um caso no suporte para poder falar: nossa, sua ferramenta está funcionando lindamente bem hoje, o que aconteceu? Isso nunca acontece, é só para reclamar que não está funcionando, caiu alguma coisa, estou tentando fazer alguma coisa, não estou conseguindo. E assim, eu tenho que lidar com isso, mas eu ainda não tenho assim, eu não tenho que ficar cara a cara com o cliente todos os dias, sabe? E virar para ele e falar que está tendo um problema. Eu tenho ainda uma certa distância, porque eu tô atrás dos cases, eu tô atrás do computador. É raro eu ter que ir lá falar com o cliente. Mas se tiver que falar com o cliente, tudo bem, foi o que eu falei. Eu ainda tenho esse skill de, tudo bem, vou falar com o cliente, lidar com pessoas, mas eu prefiro ficar ali na minha casinha, sabe? Cuidando, fazendo troubleshooting, exato. Então, mas eu gosto bastante do que eu faço hoje, do que eu aprendi a fazer. E da parte de publicidade e mídia programática também, eu acho que eu não vou sair tão cedo. Mas Respondi? Sim, respondeu. É isso, obrigada pela atenção. Que dia é hoje? Só pra eu marcar a data. 7 de setembro. 7 de setembro de 2024. E assim que acaba a nossa entrevista. É isso. Obrigada, foi um prazer. Tchau. Pergunta surpresa! Qual seria uma sugestão de, talvez, área dentro do marketing que você daria para jovens que estão começando agora no mercado de trabalho? Eu sou suspeita porque eu sou da parte de publicidade. De dentro do marketing eu sou da parte de publicidade. Então eu diria assim, para começar em uma agência de publicidade. Eu mesma nunca trabalhei em uma agência de publicidade, tá? Mas assim, de certa forma, eu vendo até outras pessoas que trabalharam em agência, a agência é muito multi. Então tem agência que faz muitas coisas e meio que 360 mesmo. Tem agência que cuida de mídia offline, com mídia online, com social, com mídia programática. Então, se você quiser ver um negócio funcionando, pelo menos da parte de publicidade, eu diria uma agência de publicidade mesmo. Até porque
a agência de publicidade surge de uma demanda do marketing. Então você vai ver o que o marketing demanda para a agência. Então se você já familiariza também com as técnicas de marketing, o que eles estão usando para poder fazer. Então acho que uma agência de publicidade é um lugar legal para tentar começar a trabalhar. Eu acho também que agora, se você for focar mais nas pessoas que estão começando agora, o Jovem Aprendiz é uma ótima oportunidade que nós temos. Sim. São 4 horas de trabalho, é um salário, dependendo do hora que você trabalhar, às vezes você consegue ter um salário mínimo. É uma ótima oportunidade. Começar como jovem aprendiz com salário mínimo é muito melhor do que como estagiário com menos de um salário mínimo. Sim. Que é muito frequente na nossa área. Sinto muito. Bem menos de um salário mínimo. E PJ também, nossa, como eles adoram PJ. Não sei o que é isso, poderia explicar? Pessoa jurídica. Você tem CLT, que é quando assina a carteira de trabalho, e PJ eles dão, tipo, você vendeu o seu serviço. Então, como se você fosse uma empresa que vendesse o seu serviço. Só que você é a única pessoa da empresa, entendeu? Ah, que E aí legal. eles fazem você trabalhar como se fosse CLT todos os dias da semana. Vai lá, trabalha e tudo mais, te paga como se você fosse uma empresa oferecendo um serviço. Você tem mais CLT? Eu tenho CLT. Graças. É lindo. Agora a gente encerra de verdade a nossa entrevista. Obrigada pela atenção. Obrigado.